Pedro era um exemplo de jovem que toda igreja gostaria de ter. Era filho de pastor, cresceu dentro da igreja. Nas escolas bíblicas dominicais, Pedro sempre sabia todas as respostas que a professora fazia. E à noite, depois no culto à noite, ele subia ao palco para tocar e cantar no louvor. Para outros adolescentes, outros jovens, Pedro era perfeito. Pedro não bebia, não fumava, nunca dava trabalho para os pais. Ele gostava tanto de estudar a Bíblia que lia os livros de teologia do seu pai e sabia mais da Bíblia do que muitos pastores. Por causa disso, todos na igreja chamavam carinhosamente Pedro de pastorzinho. Mas por dentro, Pedro começou a sentir um vazio. Ele passou a se perguntar se realmente ele era um cristão de verdade ou se apenas seguia regras. Um dia, ele criou coragem e perguntou para o seu pai: Pai, eu sou um cristão de verdade? O pai sorriu e respondeu na mesma hora: Claro que sim, meu filho. Você não falta aos cultos, toca no louvor, conhece a Bíblia de ponta a ponta e é um filho muito obediente. Você não faz as coisas erradas que os outros jovens fazem. Pedro, então, olhou nos olhos do seu pai e fez uma última pergunta. E é isso que me salva? E é isso que me salva? O pai não soube o que dizer e o silêncio tomou conta da sala. O que nos salva? O que te salvou? Essa é a pergunta que eu quero fazer para você essa noite. O que te salvou? Filipenses 3, de 1 a 11, vai nos responder então o que de fato salva o cristão. Qual é a verdadeira salvação? Vamos ler então o texto, Filipenses 3, de 1 a 11, que diz assim: Quanto a mais, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Escrever de novo as mesmas coisas não é um problema para mim, e é segurança para vocês. Cuidado com os cães, cuidado com os maus obreiros, cuidado com a falsa circuncisão, porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus, em vez de confiarmos na carne. Se alguém pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Fui crucificado no 8º dia, sou da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus. Quanto à lei, eu era fariseu. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Na verdade, considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele perdi todas as coisas e as considero como lixo para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, mas aquela que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. O que eu quero é conhecer a Cristo e o poder da sua ressurreição, tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar como ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Amém? Primeiramente, versículo 1, Paulo novamente diz a icônica frase de Filipenses, que é repetida algumas vezes, que ele diz: Quanto ao mais, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Essa frase, alegrem-se no Senhor, ela é repetida várias vezes na carta. Novamente, a ideia de alegria aqui não é simplesmente ficar sorrindo o tempo todo.
mas ter uma vida de obediência ao Senhor, viver de maneira digna do Evangelho. E assim nós podemos nos alegrar no Senhor. Diante disso, Paulo vai nos alertar para um assunto sério, de como eles podem viver de maneira alegre ao Senhor. Como que nós podemos viver de maneira alegre ao Senhor? Paulo provavelmente já tinha alertado aos filipenses o que ele vai dizer a seguir, e esta igreja parece que realmente cumpria aquilo que Paulo dizia. Por isso que ele escreve, ele diz, que escrever de novo as mesmas coisas não é um problema para mim e é segurança para vocês. Paulo está lembrando de algo que parece que não era um problema daquela igreja, mas que qualquer momento este problema poderia chegar na igreja de Filipos, pois estava em muitas das igrejas que eram vizinhas, cidades vizinhas da igreja, da cidade de Filipos. E esse problema, ele logo poderia ser que chegasse até os filipenses. Qual que era esse problema? O problema era os cães, que é o que ele vai falar no versículo de 2 e o versículo 3. Cuidado com os cães que confiam na carne. Paulo então começa a fazer o seu alerta. Cuidado com os cães, cuidado com os maus obreiros, cuidado com a falsa circuncisão. No primeiro século, quando a gente olha, a gente fala assim, cuidado com os cães, para nós talvez não faça tanto sentido, porque a gente cuida dos cães. Os cães são domesticados. Tem gente que trata o cão melhor do que o ser humano. Mas naquela época, no primeiro século, os cães não eram domesticados. Poucos cães eram domesticados. Poucos cães, na verdade, praticamente nenhum cão era colocado dentro do seu lar e dava ração ou algo assim. Os cães percorriam as ruas e eram essencialmente catadores de lixos. E eles eram selvagens. Como eles eram tidos como animais imundos, os judeus tinham por hábito referir-se aos gentios como cães. Então, os judeus, sempre quando eles falavam sobre algum gentil, algum não-judeu, ele falava aqueles cães, dando a entender, então, que eles viviam como imundos. No entanto, Paulo está usando esse xingamento dos judeus para os gentios, dizendo, usando esse xingamento contra eles mesmos, dizendo, cuidado com esses judaizantes, cuidado com esses cães, porque na verdade eles são os cães. Especificamente então sobre esses judaizantes. Quem eram os judaizantes? Eram aqueles que diziam que eram cristãos, mas voltavam à prática dos judeus, principalmente referindo à circuncisão. Nós poderíamos traduzir essa palavra como os cães de rua sarnentos que se alimentam só de lixo. Então é essa referência que Paulo está trazendo. Cuidado com esses sarnentos, cuidado com esses cães de rua. Tem uma outra tradução que coloca, só um alerta aqui, uma outra tradução coloca como lobos. Mas a ideia aqui não é essa. Existem outras referências aos lobos que devoram as ovelhas, devoram as ovelhas de Cristo. Mas a ideia aqui não é esse tipo de lobo, mas sim esses cães sarnentos que dizem que são, ou acham que vivem de maneira pura, mas na verdade são ímpios, na verdade são impuros. Essa é a ideia de Paulo aqui. Paulo então revela o problema desses cães e quem são os verdadeiros judeus. Ele diz, porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus, em vez de confiarmos na carne. A circuncisão desses judaizantes
como ele fala no início, né, sobre a circuncisão, não representava para eles um símbolo espiritual como de fato deveria ser. Mas para esses judaizantes, era simplesmente uma mutilação física, conforme Gálatas 5:12 nos mostra e também nos alerta. A palavra aqui para circuncisão, na verdade, não é circuncisão. A palavra aqui para circuncisão é mutilação física. Então ele está dizendo, cuidado com esses que se mutilam fisicamente. E aí, na nossa tradução, colocou como circuncisão. Aí, depois o versículo diz, nós é que somos a circuncisão. E aí sim, usa a palavra correta, que é a palavra circuncisão e não mutilação. O que acontecia é que eles achavam, esses judaizantes, achavam que só seriam aceitos por Deus se eles se circuncidassem. E eles circuncidariam outras pessoas então. Então eles falavam para os gentios, você só pode ser aceito por Deus se você se mutilar. Se você se mutilar. O verdadeiro povo de Deus, no entanto, não confia em um ato externo para se dizer que é filho de Deus, mas sim a purificação dos seus pecados, que é a verdadeira circuncisão, que é o que representava a circuncisão. A circuncisão representava que uma pessoa que não era povo de Deus, agora tinha o perdão dos seus pecados e agora fazia parte do povo de Deus, fazia parte da aliança de Deus. E é isso que representa agora o batismo espiritual. Uma pessoa, então, que ela é convertida, ela é perdoada por Deus, e então ela tem a circuncisão do seu coração. Não um ato físico, mas agora um ato espiritual. Paulo, ele trata sobre isso, se você quiser anotar, lá em Romanos 2, de 25 a 29. Há duas características, então, que Paulo nos diz sobre as características do verdadeiro cristão nesse texto. Primeiro, o verdadeiro cristão, o verdadeiro circuncidado, o verdadeiro judeu, ele adora a Deus no Espírito. Ele adora a Deus no Espírito. Há duas interpretações aqui para isso. Uma usando essa palavra Espírito com E maiúsculo e outra usando essa palavra Espírito com E minúsculo. O que não é tão claro na tradução, né? A gente não sabe no texto se está como Espírito Santo ou como Espírito sendo o nosso Espírito e não o Espírito Santo. Se for com E maiúsculo, então representa o Espírito Santo, ou seja, que nós devemos adorar a Deus por meio do Espírito Santo, e sem o Espírito Santo não tem como adorar a Deus. Então essa é a primeira ideia. Eu só posso adorar a Deus se for por meio do Espírito Santo. Essa é a primeira ideia. A outra interpretação, dizendo que é com E minúsculo, significa que adoramos ao Senhor não com manifestações da carne, ou seja, não com a circuncisão carnal, né, a circuncisão do nosso corpo, mas sim com, não só com circuncisão, ou com sacrifícios, ou com imagens. Então não adoro a Deus com a circuncisão, sacrifícios e imagens, mas eu adoro a Deus com um culto espiritual respeitoso, com o nosso homem interior, com o nosso espírito. Então a ideia aqui dessa interpretação é: eu adoro ao Senhor com o meu espírito e não somente com manifestações físicas, carnais. O que mais importa é eu adorar a Deus com o meu espírito. Então a ideia é: não adianta eu estar levantando a mão no culto e dobrar os meus joelhos, sendo que o meu coração não está prostrado diante de Deus. Então a ideia é essa. Os dois são parecidos e possíveis aqui, principalmente porque faz referência à fala de Jesus lá em João 4, 23 e 24, aonde Jesus ele traz as duas ideias simultâneas, traz as duas ideias aqui, que diz assim, João 4, 23 e 24, mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores
adorarão o Pai em espírito e em verdade. A ideia aqui é dentro do seu coração, então de forma espiritual e em verdade. Por quê? São esses que o Pai procura para seus adoradores. Aí ele vai dizer, Deus é espírito. E é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Ou seja, Jesus está juntando as duas coisas. Eu só posso adorar com o meu espírito porque Deus é espírito. Eu só posso adorar no Espírito Santo, porque eu também sou espiritual. E como que eu adoro a Deus no Espírito? Com o meu Espírito. Então as duas coisas se juntam aqui. E por isso que essa discussão, apesar de ser uma longa discussão, traz a mesma ideia. O que importa é, eu adoro a Deus não com a minha carne, não com flagelos, não com chicotadas nas costas, não com sacrifícios físicos, mas eu adoro a Deus com o meu coração, com o meu espírito. É isso que identifica um verdadeiro cristão. E o segundo, ele se gloria em Cristo. O cristão verdadeiro rende a Cristo o crédito por tudo aquilo que ele é. Ele não se gloria nas obras da sua carne, naquilo que fez ou deixou de fazer. Não se orgulha por ter sido salvo por Deus e nem se enche de vaidade, achando que a salvação é por méritos humanos. O cristão verdadeiro entende que a salvação e todas as outras coisas são mérito de Cristo, é mérito de Jesus. Paulo repete esse conceito 3 vezes, lá em Romanos 15, 17, 1 Coríntios 1, 31 e 2 Coríntios 10, 17. E ele tira esse conceito lá de Jeremias 9, 24. Se você tem que se orgulhar ou se gloriar de alguma coisa, glorie-se no Senhor, glorie-se em Cristo. Ou seja, toda a glória não deve ser dada a você, mas deve ser dada a Cristo. O cristão não pode se orgulhar de falar assim, porque eu sou cristão, como a gente viu lá sobre a história de Pedro, que a gente vai voltar no final. Porque eu vou para a igreja, porque eu sou filho de crente, porque eu sou filho de pastor, porque eu sei mais teologia do que muitos pastores, porque todo domingo eu estou na igreja, não falto um domingo. É por isso que você é salvo? Então eu não posso me orgulhar dessas coisas. Que é o que Paulo vai falar no versículo de 4 ao versículo 5. O argumento de Paulo, então, versículo 4 e 5, é que ele era a pessoa que mais poderia confiar na carne, ou seja, nas suas próprias obras. Se são suas obras que salvam, se a gente é salvo pelas obras, então Paulo era a pessoa que mais deveria merecer a salvação. Paulo é a pessoa que mais deveria merecer a salvação. Ele diz então, versículo 4 e 5, é verdade que eu também poderia confiar na carne. Se alguém pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Então ele descreve o que ele fez, o que ele era e o que ele fez. Fui circuncidado no 8º dia, ou seja, ele foi circuncidado corretamente, no dia certo, no 8º dia. Sou da linhagem de Israel, então ele era o verdadeiro israelita, da tribo de Benjamim, que nessa época era uma das tribos mais importantes. Hebreu de hebreus, ou seja, filho de hebreus. Tinha uma linhagem grande de pais e avós e tataravós judeus, hebreus. Quanto à lei, eu era fariseu, que era a escola mais conservadora, os fariseus. Quanto ao zelo, era perseguidor da igreja, ou seja, quando surgiu para os judeus uma nova heresia, Paulo foi o primeiro que quis acabar com essa heresia. E quanto à justiça que há na lei, irrepreensível.
Paulo cumpria a lei à risca. Paulo era o judeu perfeito. Ele fazia tudo o que a lei mandava e cumpria à risca o que os seus mestres diziam. Paulo foi discipulado por Gamaliel. Gamaliel era um dos homens mais importantes, os judeus mais importantes naquela época. E Paulo foi discípulo de Gamaliel. E o que tudo isso levou? O que todas essas obras da carne levaram a Paulo a fazer? Paulo dá esse detalhe: perseguidor da igreja. Tudo isso que Paulo fez levou ele a perseguir a igreja de Cristo, a colocar cristãos na cadeia e ser coparticipante do assassinato de Estevão. Paulo poderia muito bem se orgulhar de ser um judeu modelo para as pessoas, e se encher de vaidade, dizendo que Deus deveria dar a salvação para Paulo, porque Paulo cumpria a lei à risca. Mas foi isso que salvou Paulo? Deus levou em conta essas coisas? Deus chegou para Paulo e falou assim: Paulo, olha, você é incrível, e eu vou te salvar porque eu preciso de você, porque eu preciso de um homem tão zeloso quanto você. Foi isso? Não. É isso que te salva? Daqui a pouco a gente vai ver então o que realmente nos salva. Muitos cristãos se orgulham e acham que são salvos porque cresceram na igreja e são filhos de crentes, porque vão para a igreja todos os domingos, porque servem a igreja no louvor, na pregação, na direção e por aí vai, porque vestem as roupas de crente e têm uma Bíblia grande e bonita, porque têm uma boa teologia e não são como essas outras igrejas ou como esses irmãos fracos na teologia e se orgulham porque têm uma boa doutrina. Mas é isso que salva. Perceba, tudo isso que eu falei são coisas boas, não são coisas ruins. Crescer na igreja não é um problema. Ter filhos ou ser filho de crente não é um problema. É bom, é algo realmente muito bom. Ir para a igreja todos os domingos é necessário. Servir a igreja no louvor, na pregação, na direção é ótimo. Vestir roupa de crente decente e ter uma Bíblia bonita, ótimo, que bom. Ter uma boa teologia, que bom que você tem uma boa teologia e uma boa doutrina. Mas é isso que salva? Não. Não é isso que salva. E se você se orgulha disso e acha que esse é o motivo da sua salvação, eu sinto te dizer, mas o que Paulo vai dizer logo a seguir é que todas essas coisas são como lixo, é como esterco. É o que ele fala então no versículo de 6 a 9. Ele começa dizendo o seguinte: o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Na verdade, considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Decore essa frase. Tudo sem Cristo é lixo. Nada com Cristo é lucro. Tudo sem Cristo é lixo. Nada com Cristo é lucro. Não adianta você ter tanto zelo pela palavra, cumprir toda a lei à risca e não ter conhecimento nenhum de Cristo Jesus, o nosso Senhor. E essa palavra conhecimento, a gente vai ver mais tarde também, especificamente, que não é conhecer no sentido de intelectual, mas conhecer de ter uma intimidade, um relacionamento com o Senhor. Paulo continua, por causa dele, de Jesus, perdi todas as coisas e as considero como lixo, considero como esterco, para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, mas aquela que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Tudo se torna lixo, porque elas não são úteis para ganhar a salvação.
Não ganhamos a nossa salvação por justiça própria que procede de lei, mas sim por meio da fé em Cristo Jesus. A justiça que procede de Deus, baseada na fé e não na lei. A salvação não é por obras, mas por pura graça de Deus. Se uma pessoa se gloria achando que será salvo por ser uma boa pessoa, o que ela está fazendo é deixando de lado as obras de Jesus Cristo. Por isso, se vamos nos gloriar, devemos nos gloriar em Cristo Jesus. Basta você perguntar a alguma pessoa: por que você acha que você merece ir para o céu? Por que você acha que você merece ir para o céu? Se a pessoa responder o seguinte: eu mereço ir para o céu porque eu vou para a igreja, porque eu fui batizado, porque me considero crente, porque nunca matei, nunca roubei e nunca me prostituí, porque não boto um pingo de álcool na minha boca, porque sou reformado, porque sou calvinista, porque sou arminiano e por aí vai. Então, na verdade, ela não entendeu nada e possivelmente ela nem salva seja. Mas se essa pessoa responder a pergunta, por que você acha que merece ir para o céu? Ela respondeu o seguinte: eu não mereço ir para o céu. E não há nada que eu possa fazer para ir para o céu. Eu sou apenas um pecador. E Jesus morreu por mim e me salvou. E ponto. Então essa pessoa realmente entendeu o Evangelho. Tudo sem Cristo é lixo, é esterco. Nada com Cristo é tudo. Por quê? Porque Cristo é tudo. E é o que mais importa. Cristo é tudo e é o que mais importa. E é por isso que logo a seguir Paulo vai falar o que é lucro, o que é tudo para a sua vida. Enquanto essas coisas que ele fazia é lixo, então o que não é lixo? O que é lucro? O que é ouro? O que é o tesouro? O lucro é conhecer a Cristo e o poder da sua ressurreição. Versículos de 10 a 11 vai falar sobre isso. Qual então deve ser o nosso maior desejo? Qual o nosso maior lucro? Paulo diz que há 4 coisas que nós mais devemos querer e devemos querer mais do que tudo. 4 coisas. Primeiro, conhecer a Cristo. Conhecer a Cristo não é somente saber quem Jesus é. Essa palavra tem mais a ver com um relacionamento íntimo. Então, aquela ideia, né? Quando alguém te pergunta, você conhece aquela pessoa? Se você responder assim, conheço. O que isso indica? Eu sei quem é, né? Eu ouvi falar, eu sei mais ou menos quem é aquela pessoa. Mas se aquela pessoa te perguntar assim, você conhece aquela pessoa? E você responder assim, conheço. Ou se conheço. O que isso significa? Que você tem uma amizade, uma intimidade, que você sabe quem de fato aquela pessoa é. A ideia de conhecer, eu realmente tenho intimidade com aquela pessoa, eu tenho um relacionamento com ela. E Paulo está dizendo assim, eu quero ter essa intimidade com Jesus. Quando alguém me perguntar, você conhece a Jesus? Eu não quero responder só assim, eu sei quem é. Mas eu quero responder assim, sim, eu conheço a Jesus. Eu tenho intimidade com Jesus. Eu conheço muito bem quem é Jesus e o que Ele fez. Porque eu tenho um relacionamento íntimo com Ele. E então ele também vai falar, a segunda parte, é que ele quer também conhecer o poder da ressurreição de Cristo. A ressurreição de Cristo tem o poder presente e futuro. O fato de Jesus ter ressuscitado também nos ressuscita espiritualmente. Ou seja, nós estávamos mortos e Jesus nos ressuscitou. Isso é uma coisa presente. Então Paulo está dizendo, eu quero conhecer esse poder presente, essa vida ressurreta. Eu quero conhecer esse poder de que eu estava morto e agora eu vivo. E eu quero agora conhecer esse poder de viver para Cristo. E também nos ressuscita corporalmente.
um dia nós seremos ressuscitados no céu. E Paulo também quer descobrir esse poder, conhecer esse poder da ressurreição futura. Parece aqui, ao meu entender, que Paulo está falando mais algo presente do que algo futuro. Ele quer conhecer uma vida ressurreta, o poder da ressurreição, o poder de fato de viver para Cristo Jesus. Terceiro, então por isso que eu acho que é algo presente, porque ele também fala sobre tomar parte nos sofrimentos de Cristo. Refere-se a uma vida de parceria com Jesus. Sofrer a mesma perseguição, a tentação e as angústias que Jesus sentiu por ser Cristo e nós podemos sentir por sermos cristãos. Lembrando de Filipenses 1:29, em que Paulo diz que recebemos a graça de sofrer por Cristo e não somente de crer nele. Então a ideia que Paulo está trazendo aqui, eu quero fazer parte desse sofrimento. Não é a ideia que nós devemos desejar sofrer, mas se nós sofremos, que seja pelo sofrimento por Cristo, que seja por sermos, que seja então por sermos cristãos e não por qualquer outro problema. Então a ideia aqui eu quero tomar parte desse sofrimento de Cristo Jesus por ser cristão. Se eu sofrer, que seja por Cristo. E o quarto ponto é me tornar como Jesus na sua morte. A ideia aqui é que assim como Jesus morreu para salvar pecadores, nós também devemos morrer com este mesmo propósito, para salvar pecadores. Embora a gente não tenha o poder de salvar ninguém, e aqui que está a diferença, mas nós devemos viver de maneira digna do Evangelho para que pessoas sejam salvas por Cristo Jesus através do nosso exemplo. Então é me tornar como Jesus na sua morte, é eu viver uma vida tão digna para que pessoas sejam salvos e que se eu morrer, que seja lucro. Para que pessoas também na minha morte possam ver pelo meu exemplo de vida e possam também ser salvas por Cristo Jesus. Para que tudo isso? Para que Paulo quer conhecer a Cristo? Para que Paulo quer conhecer o poder da ressurreição? Para que Paulo quer tomar parte do sofrimento de Cristo? Para que Paulo quer se tornar parecido com Jesus na sua morte? Ele vai responder, para que de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Esta é a verdadeira obra que nos salva, participar da salvação de Cristo Jesus. Não são as minhas obras que me salvam, mas é as obras de Jesus em mim. Paulo não está com dúvidas da sua salvação. Pelo contrário, ele está colocando algo aqui que não entende como que vai acontecer. Ele está dizendo, eu não sei como, mas eu sei que eu vou ser ressuscitado dentre os mortos. E eu sei que de algum modo eu vou alcançar a ressurreição dentre os mortos. Porque não é pelo meu mérito, mas é pelo mérito de Cristo. De algum modo eu vou ser ressuscitado. O que você acha então, para a gente concluir, o que você acha que deveria ser a resposta do pai de Pedro, logo no início da conversa? Quando Pedro perguntou se são as suas obras que o salvam, o que você acha que o pai deveria responder? O que ele deveria ter dado de resposta é o seguinte, que a salvação não está baseada na confiança da carne ou em méritos próprios, mas na fé em Cristo. Nós fomos aceitos por Deus não para sermos orgulhosos, mas para conhecermos o poder da sua ressurreição e a comunhão com Ele. A salvação, então, não está baseada na confiança da carne ou em méritos próprios. Então, ele não deveria confiar na sua carne ou naquilo que ele era, em seus méritos, mas na fé em Cristo. Nós fomos aceitos por Deus não para sermos orgulhosos, mas
para conhecermos o poder da sua ressurreição e a comunhão com Jesus. O que ele deveria responder então para Pedro era que Pedro não deveria dizer que é salvo porque era um filho obediente ou porque fazia as coisas certas na igreja, mas porque não merecia ser salvo por Jesus, mesmo tentando fazer tudo certo. Nós somos salvos puramente pela graça de Deus e não pelas nossas obras. Pedro também deveria continuar fazendo essas boas obras que ele fazia, mas não para ser salvo, mas para conhecer mais a Jesus. Ler a Bíblia, ler teologia, obedecer os pais, ir à igreja, tocar no louvor e etc. Não era o que o salvava, e não é o que nos salva, mas é o que vai ajudar a Pedro a conhecer mais a Jesus e ter intimidade com Jesus. Pedro também deveria entender que não pode confiar em si mesmo. Ele é um pecador assim como eu e você, e o que ele deveria é confiar apenas em Jesus. Assim, ele, eu e você vamos conseguir ter uma vida de graça e de misericórdia com Deus. Eu só posso conhecer mais a Jesus se eu perceber que todos os meus atos diante de Deus são um lixo para a minha salvação. Mas esses atos vão me ajudar a me aproximar mais de Deus. Se eu fizer isso, de fato, adorando ao Senhor em espírito e não me orgulhando dos meus atos. Eu adorar ao Senhor em espírito e em verdade, com o meu coração submisso ao Senhor. Assim, dessa forma, nós poderemos conseguir ter uma vida de graça e misericórdia com Deus, na esperança de que um dia todos nós seremos ressurretos. Amém? Vamos orar, falar com Deus. Pai querido, obrigado, meu Deus, porque é por a graça do Senhor nos salvar. Nós não merecemos nada disso, pelo contrário. O que nós merecemos é o inferno. E tudo o que nós fizemos como atos de justiça são considerados como esterco, são considerados como lixo diante do Senhor. E, ó Deus, eu te peço, nós te pedimos que o Senhor nos ajude a vivermos em obediência ao Senhor, não para recebermos a salvação, mas porque fomos salvos. Tira de nós, ó Pai, qualquer tipo de orgulho por sermos crentes. Pelo contrário, que sejamos humildes e possamos reconhecer que toda a glória, todo o orgulho pertence ao Senhor, pertence a Jesus Cristo. Esta é a verdadeira salvação. Reconhecer que nós não merecemos a salvação, mas puramente pela graça do Senhor, pela graça de Cristo Jesus, e através de Cristo, através da fé, nós somos salvos pelo Senhor. Ó Deus, te pedimos que o Senhor nos ajude a confiar em Ti, e a confiar de que um dia, por meio das obras de Jesus, seremos salvos da condenação do inferno, e um dia o nosso corpo será ressuscitado. Essa é a nossa esperança, coloque isso no nosso coração, é o que oramos em nome de Cristo. Amém.